Embora o São Paulo não tenha chutado nenhuma bola no gol no primeiro tempo. Mas o São Paulo teve uma estratégia bem montada. Outra coisa, o Cuca tentou fazer uma coisa de encaixe da marcação dele, como ele gosta de fazer. Então ele fazia... O Pituca estava sempre vigiado na saída de bola, muitas vezes o Raniel era que fazia a pegada por ali. O Cuca jogou mal, na minha opinião. Não sei se você teve essa visão. Também, mas embora ele tenha participado do lance do gol, né? Ele que dá o tapa na bola por cima. Porque ele estava marcado também. E o Cuca ia marcar. Se o Pituca era o primeiro volante, não pode deixar ele jogar. Então ia ser marcado. Segundo, a saída do Jorge e o Toró que ia escapar nas costas dele. Era para ser o Antony. O Antony tinha uma lesão, não podia ser o Antony. E ele fez a marcação de encaixe. Outra coisa, o Pato jogou a melhor partida dele pelo São Paulo, mas o Tietchan fez um grande jogo também. O Tietchan não errou passe, era o cara que fazia o passe e dava intensidade no meio campo também. O Tietchan não tinha jogado uma partida brilhante pelo São Paulo desde a chegada dele. E é um jogador que tem a cara do Cuca para fazer esse jogo de intensidade forte no meio campo. Conseguiu fazer hoje. No segundo tempo, o São Paulo foi melhor que o Santos, evidente. Agora, o Santos hoje não conseguiu fazer a sua melhor partida. O Carlos Sanches foi abaixo do que ele vinha jogando, o Pituca abaixo do que ele vinha jogando, muito em função do que o São Paulo conseguiu fazer na marcação. Então, naquele duelo tático que a gente esperava tanto, o Facincani entre Cuca e São Paulo, o Cuca foi mais inteligente aí nesse tabuleiro hoje, nesse confronto contra o Peixe? E outra coisa, curiosamente, a última derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, num clássico pro Palmeiras, 4-0, o Santos jogou com um sistema defensivo que lembrava um pouco o que ele fez. Ele abre um zagueiro para ser um lateral, que foi o Lucas Veríssimo, e ele deixa um time, na minha visão, lento nessa retomada. Eu não gosto dessa formação em que você abre o zagueiro numa lateral e para você ter o outro lateral, e para mim é um desequilíbrio. Eu gosto de jogar sempre com dois laterais. Né, se eu fosse um técnico, eu prefiro assistir isso. Ele queria marcar o Pato. Isso, exatamente. Eu acho que não há necessidade de você marcar o Pato tendo só um zagueiro por ali. Até porque ele não marcou o Pato. Exato. O Pato fez 2 gols. Pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo, o Pato fez um jogo com 2 gols. Você dele. tira um zagueiro de uma cara para colocar em um lugar que ele não se sente à vontade. Tanto é que no jogo do Palmeiras aconteceu a mesma coisa. Ele coloca ali para fechar um espaço do Dudu e não deu nada certo. Né? Acabou tomando 4-0 o time do Santos. Mas, então você já tem uma posição. Você viu a entrevista do São Paulo, do Jorge Jesus? Ele fala... Às vezes a gente pensa numa coisa. Não dá você certo. coloca no... Não deu certo. Sim, mas não é que você... Vou pensar numa coisa e vai... Não deu certo. Claro, mas é que eu acho que assim, você sacrificar o Vitor Ferraz, que eu acho que é muito bom jogador, é um atleta que ajuda muito o setor do Santos, você tendo os dois laterais e por dentro os dois zagueiros, você faz uma linha com os 4 básicas, aí depois você joga o time um pouco mais à frente, ao longo do jogo você tenta mudar, dá a liberdade do Vitor vir por dentro e fazer a engrenagem funcionar como ele tem feito muito bem, bacana. Eu só não gosto de você abdicar de um jogador que é especialista na posição, não estou dizendo que o Vitor Ferraz é o Cafu, nada disso. Mas acho que você tem um cara que está Os dois laterais estavam no banco, né? O Ferraz e o Pará. Isso. Os dois estavam no banco. Então você abdica de uma posição em que você tem um cara do outro lado, que é o Alexandre Pato, que se você deixa ele desmarcado, ele joga bem. Né? E você tem um cara adaptado a uma função que não é muito a dele, porque não é o zagueiro rápido, o Lucas Veríssimo, para fazer essa... eu acho ele Não, mas não para ser lateral. Eu acho que ele tem muita velocidade. Mas não para ser lateral. Ele é grandão. Ele não é um Bolt. O Bolt é grandão e é o cara mais veloz do mundo. Ele tem jogado ali. Mas ele é muito veloz. Ele é muito veloz. O que eu acho que podia acontecer, pra mim, ontem eu fiz a prévia no meu blog. Na minha prévia, eu achei que o Lucas Veríssimo ia jogar de lateral. O que eu achei que podia acontecer era ele colocar o Vitor Ferraz como ponta. Pra jogar nas costas do Pato. Era um jogo de estratégia. Cuca versus Sampaoli, São Paulo versus Santos, vai ser um jogo de estratégia. E se você tem... Até porque o Cuca foi o antecessor do São Paulo. Exatamente. E outra coisa, se você tem um zagueiro, então, para você fechar um espaço, não subir, para não deixar um atacante beirada por ali se desenvolver, em alguns momentos do jogo, se o time joga nessa proposta mais à frente, você tem que ter um cara ali nessa lateral para fazer a dobra com ele. Não é o caso do Carlos Sanches. O Carlos Sanches é um meia, joga como segundo volante, tem essas características, mas não para você ir e vir até pela idade que ele tem. Então você acaba expondo ainda mais um setor que o São Paulo deitou e rolou. Mas engane só, me permite, eu estava vendo o lance agora, de fato aquele jogador de São Paulo não está impedido, não. Não então, tá. Não, o gol não foi irregular, não. Não. Faço aqui minha culpa, eu tinha feito uma leitura errada, eu achei que ele estava impedido.
E por conta disso, ele participa do lance Sim. em posição irregular. Por isso que eu te questionei. Ele tá fazendo Exatamente. Aí, quando você falou aquilo, eu comecei a prestar atenção. Não tá. Não tem nada de irregular, não. O gol foi absolutamente legítimo. Perfeito. Vamos ouvir o Cuca? Vamos ouvir o que disse o técnico do São Paulo após a vitória do Tricolor, hoje no Morumbi. Eu acho que tem que enaltecer muito o jogo, né? Que é gostoso, assim. Você vê um clássico com 5 gols, com mais de 34, 35 chutes a gols, né? É gostoso, mesmo que hoje o Santos tenha perdido, a gente tem que enaltecer o jogo, né? Que foi um jogão. O primeiro tempo poderia ter saído nós na frente, empatado, ou eles, tá no preço, né? Agora o segundo tempo nós fomos melhores e construímos as melhores jogadas e definimos melhor e conseguimos uma grande vitória, coisa que há muito tempo não acontecia, né? Uma vitória num clássico que nos dá mais confiança aí para a sequência. Aí então, o que disse o Cuca, por favor. Começa contigo, PVC. Eu acho que ele está falando certo. Embora não tenha chutado nenhuma bola no gol no primeiro tempo, no alvo, né? Ele teve agressividade, ele teve marcação, ele conseguiu controlar o Santos de uma maneira... Ficou um jogo equilibrado, mas ficou um jogo justo para o São Paulo. Agora, só um detalhe que eu acho importante, que eu falava agora há pouco. O Santos vai pegar nas próximas... A tendência, não é uma certeza, o Palmeiras pode ganhar do Bahia amanhã. Pode ganhar do Bahia. Não tem... Para ganhar tem que jogar primeiro. Futebol é futebol, não tem jeito. Não tem, exatamente. E vice-versa. Futebol é futebol e vice-versa. Agora sim, digamos que o Palmeiras vença. Ele fica um ponto abaixo do Santos. Isso. O Santos vai pegar o Cruzeiro fora de casa, o Fortaleza em casa, Chapecoense fora de casa. Atlético Paranaense em casa. Atlético Paranaense em casa. E depois sai com o Flamengo. Depois sai com o Flamengo. E encerra o turno. O Palmeiras tem uma coincidência, que é por causa da mudança da tabela da Libertadores, que dificultou muito a vida do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o Bahia amanhã e depois ele vai pegar o Grêmio fora, o Flamengo fora e o Goiás fora. Vai ser uma situação raríssima nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 anos de Campeonato Mas Brasileiro. esses 3 jogos não são pelo brasileiro. São 3 jogos fora? Fora de casa. A tabela marcou 3 jogos do Palmeiras fora de casa. Porque o Fluminense era um jogo que estava no meio disso e foi adiado. Ah, bom. Entendeu? Então o Palmeiras vai ter que fazer. Vai ter um jogo adiado e vai ter Grêmio fora, Flamengo fora, Goiás fora. Depois ele fecha o turno contra Fluminense em casa e Cruzeiro em casa. Lá na frente, ele vai equilibrar. Por conta da Sul-Americana? Fluminense, não? Provavelmente. E o Palmeiras vai acabar fazendo 3 jogos seguidos fora de casa. E aí, quando ele voltar, ele equilibra. Foi jogo na terça-feira, Fluminense e Penharol. Só que a situação psicológica Claro, você pode perder ser os outra. 3 jogos. Se você Também perdeu os concordo 3 com jogos você. fora de casa... Eu concordo com você. Eu concordo com você. Quando você faz... É o que eu sempre falo também. Você começa o campeonato pegando o pessoal que você supõe que vai brigar lá embaixo e faz 9 pontos... Você começa bem o campeonato. Pô, 9 pontos em 3 jogos. Aí você vai pegar um clássico, você tá bem. Eu acho que essas coisas você tem razão. Eu concordo com você. Fazer 3 jogos fora de casa, mesmo que não sejam adversários tão difíceis, mas são jogos fora de casa. E o Flamengo vai pegar Vasco em Brasília. O jogo contra o Ceará na teoria seria difícil. Ceará no Castelão. Aí depois ele pega o Palmeiras em casa. Então, de tudo, e o São Paulo tem o Atlético Paranaense fora de casa nessa sequência. E o Ceará e depois o Atlético Paranaense fora de casa. A tabela do Inter também não é muito ruim, não. Não, tudo bem, mas o Santos está na frente. Nesse momento... O Santos tem, teoricamente não, vamos dizer, o Palmeiras deve ganhar amanhã. Então essa diferença vai despencar para 1 ponto. Para 1 ponto. Vai despencar para 1 ponto. No próximo final de semana, o Palmeiras reserva contra o Grêmio reserva. Exatamente, o jogo vai ser em São Paulo. Não, vai ser em Porto Alegre. Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre. Agora, só que o Palmeiras reserva é melhor do que o Grêmio reserva. Em tese é. Em tese é. Então o que se supõe num jogo desse? É possível que o Palmeiras ganhe. E o Santos vai pegar um Cruzeiro que a gente não sabe como vai estar. Não sabe nem quem é o técnico. Não sabe nem quem é o técnico. Então tudo pode mudar. De repente pode ser um Cruzeiro despedaçado ainda, mas pode ser um Cruzeiro revigorado. E aí ficaria difícil para o Santos também. Então, por isso que eu acho que aquilo que você... Acho que foi você que falou, foi o Facincani, não me lembro. É um campeonato que esse ano a gente vai ter... Ah, não, foi o Benji no rádio que falou isso. A gente vai ter vários times brigando.
Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos. Quando um time disparava e ficava um Não, ele pode atrás. disparar. O Santos pode disparar. O Santos pode disparar. A diferença do Santos disparar é que ninguém acredita no Santos disparando. E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção, que é tem uma mudança do calendário deste ano em relação aos últimos. O São Paulo. O Santos só joga quarta-feira, dia 25 de setembro, na 21ª rodada. O São Paulo PVC agora terá Juan Fran e Daniel Alves. Nós temos mais uma fala do técnico Cuca a respeito desses dois reforços e eu já converso mais com vocês aqui. O plano que eu tenho pro Juan Fran e pro Daniel é segunda-feira às 3h30 eles começarem a treinar junto com todo mundo. Esse é o primeiro plano. E nós temos uma semana cheia para treinar e aí pôr em prática as ideias que a gente tem, que lógico que eu vou dividir as ideias com eles e não com a imprensa antes de executar em treinamentos. A gente pondo as ideias em prática, sentindo confiança, o jogador se sentindo bem, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Mas até antes da gente falar em Juan Fran, nós temos que falar do Igor Vinícius, o jogo que ele fez hoje. Marcar o Soteldo, que é um diferencial no Santos, nessa campanha brilhante que o Santos faz, uma individualidade monstra, e o Igor não só marcar, como ser uma opção forte de ataque também. Então a gente fica muito feliz com ele também. Aí o Cuca elogiando muito o Igor. E tem razão. Tem razão, tem razão. A missão era realmente, a preocupação era com o Soteldo. Não, o Soteldo também foi. Eu citei jogadores que caíram de produção. O Soteldo tentou, foi insinuante, partiu para cima. O Igor Vinícius fez um bom jogo hoje. As entradas do Daniel Alves e do Juan Fran, indiscutivelmente, vão reforçar o São Paulo. Indiscutível que melhora o São Paulo. Mas caindo um pouco naquilo que eu falei agora há pouco do Flamengo. Você começa a remontar uma estrutura tática no decorrer do campeonato. Você coloca um jogador novo, então vai melhorar. Você pode ter um ajuste que não funcione. Você pode ter... A gente está procurando entender onde é que vai jogar o Daniel Alves. Se ele vai jogar como lateral direito puro, se ele vai jogar com o Juan Fran na lateral direita, o Juan Fran prende um pouco mais pelo lado direito, para o Reinaldo atacar pelo outro e o Daniel entra na faixa do Antony. O Antony agora tem uma lesão também, né? Não pôde jogar hoje também pela lesão. Porque eu ainda acho que com tudo que o São Paulo fez, o São Paulo contratou o Pablo, o São Paulo contratou o Pato, o São Paulo contratou o Daniel Alves, a melhor coisa do São Paulo nesse ano ainda é o Antony.